gente, eu sou a Fernanda da Telemeia Tigela e hoje eu tô aqui para desvendar com vocês os mistérios da modelagem dos moldes de uma necessaire modelo box. Que é esse modelinho aqui bem básico, que é um dos primeiros que a gente começa a fazer quando começa na costura criativa. Então, se você ainda tem uma certa dificuldade, né, depende dos moldes de outras artesãs, de outras professoras para fazer suas peças, fica aqui comigo que eu vou desvendar contigo os mistérios dessa modelagem, que é bem simples, eu prometo, você vai ver. E eu te prometo que você não vai sair desse vídeo sem saber fazer os seus próprios moldes e ficar independente, pelo menos nas Necessaires Box. E quem me conhece sabe que eu adoro um PDF, tá? Então eu preparei para vocês um arquivinho, eu tô chamando de mini apostila, com toda a aula resumidinha para vocês salvarem aí no computador de vocês e terem acesso mais rápido quando precisarem. Mas não esquece, já deixa aqui nesse vídeo teu joinha, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, vai, por favor, e clica aqui na descrição do vídeo que vai ter o link para fazer o download da mini apostila. Eu quero que vocês saiam desse vídeo sem medo, se arriscando e fazendo os próprios moldes. Mas sim, vai estar o molde aqui na apostila dessa peça aqui, que eu fiz inclusive numa live lá no meu Instagram. Então se você não me acompanha ainda, passa lá no @meiatigela_crafts e começa a me acompanhar por lá. Eu já fiz uma live explicando todo esse raciocínio da Necessaire Box, divulgando essa apostilinha aqui, essa mini apostila, e mostrando o passo a passo dessa Necessaire Box por lá também. Então vai lá, fica ligado, porque eu tenho conteúdo exclusivo também para as redes sociais e tô sempre divulgando por lá. É um jabá super rápido antes de começar o vídeo, eu prometo. Gente, eu sou designer de estampas, então se vocês quiserem comprar qualquer material com os meus desenhos, com as minhas estampas, vocês podem ir para os meus parceiros, que são a Personal Art, a Ponto X Tecidos e a Aos Beltranas. Eu vou deixar todo mundo linkado aqui na descrição do vídeo e o cupom nas 3 lojas é meia tigela. Então se você trabalha com sublimado, se você trabalha com sintético, se você trabalha com tricoline 100% algodão, tem um dos meus parceiros que estampa os meus desenhos em algum desses materiais, tá? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, passa lá, compra, faz coisas lindas com meia tigela, me marca nas redes sociais, usa meu cupom, é isso aí. E agora eu vou desvendar a apostila com vocês e vou explicar passo a passo, tá bom? Então, para começar, a gente vai definir, o primeiro passo, definir qual vai ser o tamanho da nossa lateral, da nossa necessaire e a profundidade que eu quero ela. Então, faz aí um esbocinho no teu papel, dizendo, eu quero uma altura X, a largura é X, a profundidade é X. Isso é você que vai definir de acordo com o tamanho da necessaire que você precisa ou que você, da cliente, da encomenda que você recebeu. Esse caso aqui que eu fiz com vocês e que é que eu tô usando de exemplo aqui na minha apostila, ó, eu coloquei aqui todas as medidas já para vocês verem, tá? Eu defini que a minha largura ia ser 20 centímetros, a minha altura ia ser 14 centímetros e a minha profundidade ia ser 10 centímetros. Então, nós temos largura, altura e profundidade. Esses números é você quem vai definir. Aí, a segunda etapa do nosso passo a passo para fazer as modelagens. Eu vou lá e vou desenhar o primeiro espelho, então, que seria essa primeira lateral, e só vou colocar a minha largura e a minha altura, no caso, 14 por 20 centímetros. Seria exatamente essa medida aqui, ó, 14 por 20. Eu estou desenhando somente essa lateral da minha Necessaire Box. Sabe que o molde da Necessaire Box é basicamente nesse formato, tá? Ele vai ser duplicado depois ou não, dependendo do modelo que a gente vai fazer, mas a base dele é essa. Então, o que a gente acabou de desenhar é esse retângulo central, que vai ter a altura da nossa peça e a profundidade. E agora a gente vai definir quanto que vamos, né, quais as medidas que vão ser dessas duas tiras, desses dois retângulos aqui que a gente vai colocar na parte de cima e na parte de baixo da nossa necessaire. Para isso, como que nós faremos a conta? Olha só, gente, na apostila vai estar tudo muito bem explicadinho. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, a gente vai subir tanto para cima e vamos descer também para baixo a medida de metade da profundidade. Então, se a minha profundidade, que é aquela medida que eu vou definir aqui, ó, essa medida aqui, no meu caso, é 10 centímetros, eu vou descer com a minha modelagem metade, então 5 e 5. Então, eu vou distribuir essa minha profundidade metade para cima do meu molde, metade para baixo. Então, essa é somente o quanto que a gente vai descer do nosso molde e subir no nosso molde. Então, já tá ali definidinho para vocês, ó. E agora, a gente vai definir quanto que nós iremos sair, então, para as laterais. Quanto que a gente vai medir? Metade da altura. Então, se a minha altura é 14, eu vou sair 7.
Deu para entender bonitinho? A altura é 14, eu saio metade, 7 para um lado, 7 para o outro. Então, se aqui a gente distribuiu a profundidade metade para cima, metade para baixo, agora a gente vai distribuir metade da altura, metade para um lado, metade para o outro. Tá tudo desenhadinho, não tem muito como errar, tá? Agora vai entrar uma questão que é realmente muito pessoal e vai depender das características da sua costura, do pé calcador que você usa e da tua máquina. A nossa modelagem, ela funciona da seguinte maneira. O nosso zíper vai ser colocado aqui em cima, desse lado do nosso molde. Aqui embaixo, a gente vai poder ter duas opções. Ou o nosso molde vai ser completo, então eu vou duplicar ele dessa maneira, só colando e copiando. Eu vou pegar uma folha aqui para vocês. Dessa maneira, eu só peguei e repliquei o meu molde aqui para baixo, então ele vai ser um molde contínuo e a gente vai usar a modelagem desse tipo de modelagem contínua, inteira, quando a nossa estampa não tiver sentido, quando ela não tiver pé. Nesse caso aqui, eu poderia ter usado um molde assim, um molde único colado, porque a minha estampa não tem sentido. Mas eu preferi fazer essa divisão aqui, então trabalhar com dois moldes separados, porque se eu tivesse uma estampa direcional, eu poderia colocar, então ela ficaria correta desse lado e ficaria correta desse lado, contanto que eu fizesse os cortes na ordem certa, obviamente. Mas então vamos considerar que a nossa modelagem está aqui, nós estamos nesse passo, e o meu zíper vai ficar aqui em cima, e nesse momento nós ainda não definimos qual vai ser a nossa estampa, então a gente não sabe se depois vai colocar a margem aqui ou não. A única coisa que eu sei é que o meu zíper está aqui em cima. E aí a gente vai fazer um adendo ao tutorial, que é uma técnica que eu vou ensinar para vocês extra. Quando nós cortamos um molde pela metade e fazemos a aplicação de um zíper, obviamente a gente vai ter alteração ali do tamanho do meu molde. E essa alteração vai depender do tamanho do meu zíper, do tamanho do pé calcador que eu estou usando e do jeito que eu costuro. Então, o que eu vou recomendar a vocês? Que vocês façam um processo e anotem o resultado desse processo para usar ele em todas as modelagens que vocês forem fazer daqui para frente e que forem utilizar o zíper dessa maneira, tá? Costurado nos dois lados na tua peça. E eu vou mostrar como que vocês vão fazer esse processo. Então, fui lá, cortei um pedacinho aqui do meu sintético. Essa medida aqui é exatamente 10 centímetros. Eu tomei bastante cuidado para medir muito certinho e anotei essa medida, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse meu pedaço sintético aqui pelo meio e aqui eu vou fazer uma aplicação do zíper. Depois que eu fizer essa aplicação, eu vou medir novamente essa medida aqui e vou comparar se de 10 centímetros baixou, né? Foi para 9, 9,5, ou se então aumentou, se foi para 10,25, 10,5 ou outra coisa do tipo. E isso vai depender do pé calcador que eu estou utilizando. Então, eu te recomendo a usar o pé calcador que você usa na tua vida real para aplicar zíper nas tuas peças. Então, se você costuma trabalhar com um pé de zíper, usa o pé de zíper para fazer esse teste. Se você costuma usar o pé calcador comum, que é esse aqui, por exemplo, da máquina industrial, usa o teu pé calcador da máquina industrial. Ou seja, usa o pé calcador que você usaria para colocar o zíper numa peça comum aí no Stojo Box que você está fazendo no teu ateliê, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Vou cortar aqui na metade, vou colocar meu pé calcador e vou aplicar o zíper. Então, fui lá, peguei um zíper, que é o que eu costumo usar, usei o calcador que eu costumo usar também, normal, como se fosse fazer uma peça. Costurei, cortei no meio, costurei com a técnica que eu usaria também para fazer a aplicação do zíper. Óbvio que não coloquei forro para não gastar, né? Não tem porquê. E vamos lá comparar. Tinha 10 centímetros antes e agora tem 10,5. Olha ali a medida. Então, eu sei que quando eu coloco o meu zíper, mesmo sem acrescentar margem de costura, só de colocar o meu zíper, eu cresço meio centímetro na minha modelagem total. Como eu tô trabalhando com a modelagem dividida ao meio, a gente tá fazendo a modelagem só de uma das partes, a minha necessaire, se eu cresci meio centímetro nas duas, quer dizer que nessa modelagem aqui, eu cresci 0,25. Ou seja, eu tenho que ir lá na minha modelagem, lá no meu desenho, e onde eu vou colocar, como eu juntei as folhinhas. Onde eu vou colocar o meu zíper, eu sei que eu tenho que tirar 0,25. Afinal de contas, o meu molde cresceu 0,25. Então, eu tenho que diminuir para quando ele cresça, ele fica com 5 centímetros novamente. Então, eu vou diminuir 0,25 naquela medida que era 5 e ele vai ficar com 4,75. Mas essa alteração eu vou fazer somente do lado do zíper. Lá embaixo, continua com os meus 5 centímetros padrão.
E agora sim, chegou a hora da gente definir se a nossa modelagem vai ser única ou se ela vai ser dividida. Como eu falei para vocês, se vocês trabalharem com uma estampa única, que ela não tenha pé, que ela não tenha sentido, vocês podem trabalhar com molde desse jeitinho. Então, vocês vão espelhar, vocês vão duplicar o molde e espelhar. E percebam que eu grudei, tá? Não coloquei margem de costura nenhuma aqui entre eles, porque eles vão ser um molde único e grudadinho. Então, você espelha e o zíper vai ficar de um lado para cá, de um lado para cá, e a base, que é aquela medida inteira que a gente não descontou, né, a colocação do zíper, vai ficar aqui no meinho se encontrando. Mas eu vou fazer com vocês um molde dividido, porque é pra gente vai usar quando tiver duas estampas diferentes. Então, a gente vai fazer dessa maneira. Lembra que, então, aqui no zíper, a gente já fez a alteração, a gente só diminuiu o 0,25, porque era a medida que minha colocação do zíper aumentava 0,25, então eu tirei do molde. E toda a volta eu vou adicionar margem de costura. Vocês estão vendo essa linha pontilhada? Aqui a linha reta sem pontilhado é o meu molde original e eu acrescentei a minha margem de costura em toda a volta, que é essa linha pontilhada. Quero mostrar para vocês, a gente vai falar sobre margem de costura, afinal de contas a gente tem que adicionar margem de costura em toda a volta da nossa modelagem. E essa margem vai depender do nosso pé calcador e da nossa máquina. Eu trouxe aqui para vocês dois pés calcadores das minhas duas máquinas, essa aqui é da minha Singer Facilita Pro doméstica e essa aqui é da minha industrial, que é o pé calcador padrão de todas as industriais, que é o pé calcador de 1/4 de polegada. Percebam que tem sim diferença entre os dois. A agulha sempre bate aqui no meinho, né? Então, tanto no meio aqui do pé calcador da industrial, quanto no meio do pé calcador da doméstica. E eu quero que vocês percebam, olha, que nesse pé calcador aqui da Singer dá pra ver bem direitinho. Na realidade, é um pouquinho até maior, mas dá pra perceber que esse voluminho aqui, esse rebaixo dela, é praticamente o tamanho do meu pé industrial. Então, esse volume aqui é a diferença entre o pé calcador da doméstica e o pé calcador da industrial. Tem sim diferença, tá? E essa diferença vocês têm que computar na hora de fazer a modelagem de vocês. Parece pouquinha coisa, em algumas peças não vai dar grandes diferenças, então vocês podem usar um pé calcador comum, uma margem padrão, digamos assim, que não vai dar tanta diferença, mas em algumas outras peças essa pequena diferença vai sim atrapalhar na hora do fechamento da peça. Então eu recomendo que vocês façam a medição, meçam direitinho qual que é o pé calcador de vocês, essa é uma outra informação que vocês vão anotar aí, então, para ter sempre à disposição de vocês, tanto a do zíper, quanto que aumenta e diminui o molde de vocês, quanto o tamanho do pé calcador padrão de fechamento das peças. Eu uso esse aqui, como eu disse para vocês, que é o padrão da industrial, e ele tem 0,25 polegadas, ou seja, ele tem 1/4 de polegada. A polegada é uma medida que a gente não usa muito aqui no Brasil, mas 1/4 de polegada significa 0,63 centímetros. Então, todas as vezes que eu vou adicionar nos meus moldes a minha margem de costura, eu adiciono 0,63 centímetros, que é a margem que eu trabalho aqui com esse pé calcador. Para vocês que não conhecem as polegadas, não têm tanta familiaridade, não sabem do que representa, o que é uma polegada, muitas dessas fitas métricas, assim, não são todas, tá? Mas muitas delas vêm em lado com centímetros, então as medidas daqui estão em centímetro e do outro lado estão em polegadas. Olha só, esse IN quer dizer inches. Inches é polegada em inglês. Então, aqui, ó, isso aqui tudo é 1 polegada, isso aqui é 1 polegada, isso aqui é 1 polegada. 1 polegada tem, se não me engano, 3,40, alguma coisa assim, centímetros. Então, é bem maior, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com a medida de 1/4 de polegada, que é essa medidinha aqui. Então, só para finalizar, esse aqui é o meu molde, eu adicionei 0,63 centímetros em toda a volta. Então, essa linha pontilhada é o sair do meu molde 0,63 toda a volta. Lembrando que aqui no zíper nós não fazemos absolutamente nada, nós não mexemos. Se você estiver fazendo esse molde inteiriço, você adiciona também toda a volta, lembrando que aqui no meio você só espelha e cola, não tem margem de costura, afinal de contas não vai ter costura aqui no meio. E aqui nas pontas, como tem o zíper, a gente também não mexe. Vocês já sabem fazer os próprios moldes, mas como eu sei que vocês gostam do moldezinho de brinde, eu deixei esse aqui que eu desenhei com vocês, que a gente calculou juntos aqui no vídeo, no final da apostila. Então, você pode imprimir, montar e usar. Eu já coloquei as indicações de onde vai o zíper. Obviamente, na hora do corte, coloquem também uma marcação para vocês não se perderem, tá? Porque essa medida aqui é muito parecida com essa medida aqui de baixo. Então, vamos lá costurar. Para fazer essa necessaire, eu escolhi esse sintético aqui, que é o sintético da minha coleção, óbvio.
Como a gente tá chegando perto dos dias dos professores, vou fazer uma necessária nesse tema, que é para presentear, já aproveitar, presentear a prof do Joca. Então, cortei 2 pedaços desse sintético, que ele já é um sintético com uma base bem bacana. Não vou usar estruturador, não quero uma necessária super dura, mas caso você queira usar um estruturador, fique aí à vontade. Cortei um pedaço do meu forro, eu vou usar um bagum, que também já vai dar um pouquinho de estruturação e vai tornar minha necessária resistente à água, né, um pouquinho impermeável. E ó, cortei o bagum grosseiro, não segui a modelagem, cortei grosseiro e com um pouquinho de sobra. Então, cortei 2 pedaços para necessaire, também já cortei uns pedaços de viés aqui, depois eu vou mostrar para vocês, viés de bagum, e vamos começar a costura. Peguei lá o meu zíper, mesmo zíper que eu usei no teste, que eu já ensinei para vocês fazerem. E aí eu vou achar aquela minha lateral menor, que é onde eu vou começar a aplicação do meu zíper. E eu faço a aplicação sempre da mesma forma. Eu primeiro faço uma aplicaçãozinha bem na bordinha, só com uma costura de segurança, alinhando os dois materiais. Depois eu venho com o meu forro de bagum direito, com o direito das estampas se encontrando, no caso direito com o direito dos materiais, né, já que o bagum não é estampado. Eu vou alinhar todo mundo aqui bonitinho e agora sim vou passar uma costura com um pé de máquina. Agora eu vou desvirar os meus 2 materiais e vou passar um pespontinho aqui pra fixar o meu zíper pra dar acabamento. E já vou aproveitar e vou fazer uma costurinha em toda a volta, a costurinha de segurança, que é pra prender o meu sintético no meu bagum. Agora eu vou cortar o excesso do meu forro, pra deixar os 2 materiais bem alinhadinhos. Agora eu vou tirar o meu zíper e vou repetir o processo com o outro lado do meu sintético. Agora, então, com as 2 partes prontas, eu vou juntar direito com direito aqui embaixo. Vou passar uma costurinha de segurança bem na bordinha aqui dos 2 materiais, só pra juntar as 2 partes dele, da necessaire. E agora eu venho aplicando o meu viés dessa maneira, meu viés de bagum, e já vou costurar aqui sim com um pé de máquina. Então, eu já vou fechar e já vou dar acabamento com o meu viés. Para não ficar esse calombo aqui no meio, eu vou rebater a costura jogando essa lateral aqui por um dos lados e passando um pespontinho. Muito bem. Agora vamos fazer uma marcaçãozinha onde eu vou querer colocar a minha alça. Minha alça vai ser presa desses 2 lados, então já vou achar um centrinho. Já vou fazer um pique para depois poder posicionar ela. De um dos lados eu já vou deixar ela presa, vamos centralizar aqui com a minha marcação. Eu já vou passar uma costurinha, lembrando que eu queimei aqui a pontinha da alça para ela parar de desfiar. Vou prender aqui também. Bem na bordinha, só para fixar ela no lugar. E agora vamos colocar o zíper. Para isso eu vou alinhar, então, aqui as 2 laterais da minha necessaire. Vou cortar emparelhando, deixando o zíper com o mesmo comprimento. Aí eu dou uma queimadinha para ele parar de desfiar, isso ajuda muito na hora da colocação do cursor. E eu vou colocar o cursor dessa maneira, assim ele já vai fechar e eu não vou precisar desvirar a necessaire depois. Encaixo de um lado, encaixo do outro, vejo se eles ficaram na mesma posição lá dentro do cursor, seguro, puxo. Primeiro que eu vou fazer é ir até o final. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero entrar com 2 cursores, tá, gente? Essa necessaire eu gosto de fazer com 2 cursores, mas você pode fazer com um só. Caso você queira fazer com um só, cuida pro teu zíper, pro teu cursor entrar pelo lado oposto do que você tá aplicando a alça, tá? Então, como eu tô aplicando a alça desse lado, eu vou entrar com o cursor desse lado. Pra quê?
para quando a minha necessaire estiver fechada, ela estiver fechada aqui no lado da alça, tá? Pra você não correr o risco de puxar a tua necessaire aberta e acabar deixando cair tudo que tá lá dentro dela. Mas, como eu disse pra vocês, eu quero trabalhar com 2 cursores, então eu vou entrar um por esse lado aqui também. Então, agora chegou a hora de a gente dar aquela conferida para ver se a nossa modelagem realmente bateu. Primeira coisa que a gente vai conferir é essa aqui tá batendo. E olha só, perfeitinho. Então, aqui eu vou passar uma costurinha dos 2 lados, já fazendo o fechamento. Só passar uma costurinha de segurança, mesmo esquema que eu fiz aqui, tá? Passo uma costurinha de segurança fechando de um lado, vou passar uma costura de segurança fechando aqui do outro lado. E aí, sim, eu passo com um pé calcador na hora de colocar o viés. O acabamento, fechar já costurando com um pé de máquina. E agora vamos fechar as caixinhas de leite. Vamos ver se elas estão encaixando para começar. E olha isso aqui. A gente vai encaixar direitinho e vamos fazer o fechamento. Mesma coisa, gente. Pezinho, só uma costurinha de segurança. Esse viés aqui, ó, das laterais, é sempre interessante que ele fique virado para baixo, tá? Virado em direção aqui digamos assim, a bunda da nossa necessaire, não virado para cima. Então, na hora que você for fazer esses fechamentos, cuida para deixar o viés, esse viés lateral aqui dessa forma. E agora, vamos dar acabamento com o nosso viés, mesmo esquema. Agora sim, a gente vai fechar com um pé de máquina, sempre selando as costuras com isqueiro. Então é isso, gente. Necessaire prontinha, presente garantido para a Prof do Joca. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês saiam desse vídeo confiantes e dominando a técnica da Necessaire Box. Pode pegar as encomendas que vocês quiserem, que o cliente pode pedir a medida que eles quiserem, que agora vocês sabem fazer a modelagem para fazer uma necessaire bonitona e toda se encaixando, toda perfeitinha. Ai, não sai desse vídeo, pelo amor de Deus, não sai daqui sem se inscrever aqui no canal, sem deixar uma curtidinha, um comentário. Aliás, compartilha esse vídeo com as amigas e com os amigos que você sabe que gostam de costurar, mas que estão ainda remando aí para aprender a fazer seus próprios moldes e tudo mais. Compartilha com eles, vai, faz isso aí pra mim e pra eles também. Ah, e o material que eu fiz na Necessaire se chama Sintético Cetim, essa estampa é minha, então passa lá na Personal Art, usa o cupom MEIATIGELA, não esquece, aliás, essa estampa aqui vocês encontram também lá na Ponto X Tecidos, em tricoline 100% algodão, tá? Então passa nos sites dos meus parceiros, tá todo mundo linkado aqui, o cupom é MEIATIGELA e funciona nos 3, Personal Art, Ponto X Tecidos e as Beltranas. Não esquece de usar meu cupom, é bom pra mim e é bom pra vocês também, porque dá um super desconto. E me segue lá nas redes sociais, tô esperando vocês lá no Instagram. Beijo!